Bullseye. Fala pessoal, começando agora mais um vídeo, e esse vídeo é a terceira mão mais bonita da minha carreira. Essa mão aconteceu aqui em Las Vegas, foi durante o WSOP, o evento que eu fiz mesa final, foi o evento 40 do WSOP de 2014, salvo engano. E foi uma mão que me deixou muito grande em fichas ali na reta final. Vou contar ela, peço desculpas pela imagem, que vai ser só uma imagem de uma reportagem que o Poker News fez dessa mão. Foi a única coisa que eu achei dessa mão. E vou contar como ela foi então, para mostrar para vocês como eu dei esse Hero Call. É uma mão de Hero Call que eu dei call Jace High no River, num pote gigantesco, sem left, no WSOP. Foi o WSOP que eu fiquei em quinto. Então vamos lá. A mão é entre eu e um cara que era muito agressivo, mas era um cara que não tinha muito noção do que estava fazendo. Era um agressivo sem saber muito o que fazia. Então a ação roda da seguinte maneira: ele abre do TG. Estou jogando com ele já umas 7 horas, 6 horas na mesma mesa. E ele abre do TG. Ele tem mais ou menos umas 160 mil fichas. Eu tenho umas 130, 140. No blind 1000, 2000. Então ele abre 4.000 do TG, a ação chega em mim do Big Blind e eu tenho As e Rei off. Aqui eu teria algumas opções. A primeira seria fletar, a segunda seria eu tribetar, e eu acabei optando pelo tribet, porque eu sabia que esse cara fletaria muitas coisas. Mesmo estando fora de posição, ia ser um pouco complicado jogar contra ele fora de posição. Era um cara que poderia acabar errando muitas vezes pós-flop, e eu sempre fui um cara que acreditei muito no meu pós-flop, jogando deep, com uma mão que é muito forte, eu preferi tribetar. Então ele fez 4.000, eu tribetei 4x do Big Blind, fiz tudo 16, a ação volta no vilão, ele dá call. O board vem com flop 9, 5 e 3, com 2 cartas de copas. Eu tenho um as de copas e um rei de ouros. Eu acabei optando por ir de cbet. Eu cbetei o mesmo tanto que eu fiz pré-flop, então eu cbetei 16.000. O cara me deu raise para 40 mil fichas. E aqui a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Estou jogando com um cara há umas 6 horas, eu já vi ele jogar diversas mãos, era um cara que jogava muitas mãos. E durante todo esse tempo que eu estou jogando com ele, ele não jogou nenhum draw dele agressivamente. E repara bem que esse note vai ser um note muito importante para a gente acabar dando call river. Ele não jogou nenhum draw dele de forma agressiva. Então, basicamente, os raises que ele dava ou eram por valor, ou eram por bluff. Muitas vezes por bluff, porque ele era um cara muito agressivo, acabava querendo levar o pote a qualquer custo, muitas vezes. Então, nessa situação, ele acabou me dando raise nesse flop no board 953. Então, a primeira coisa que a gente para analisar aqui é com que tipo de mãos que ele me daria raise nesse board, Isso é o que eu estou pensando. Que tipo de mãos que eu acho que ele me daria raise nesse board por valor. Eu acho que com certeza ele me forbetaria, ele teria a tendência de me forbetar os dama-dama mais, dama-dama, rei-rei, as-as. As trincas que ele poderia me dar raise por valor seriam 995533, que eu acho que seria uma possibilidade, mas é um range muito curto. Mas eu acho que por valor seriam basicamente as trincas, Não tem tanto combinações de 2 pares como 9-5, como 5-3. Então, quando ele me dá raise por valor, seria basicamente 9-9, 3-3 ou 5-5. Os draws eu acho que ele não daria raise, Draw como 8-7, flush draw em copas, ou 2 pontas como 7-6. Eu acho que ele jogaria de forma passiva, dando só call. Mesmo porque, imagina, se ele me der raise para 40 mil fichas e eu vou ao win de 138, que era mais ou menos o que eu tinha, Imagina, se ele dá raise para 40 e eu dou all win, o cara vai ficar numa situação muito chata tendo um draw, E se for um draw grande, como 2 overs, flush draw, ou 2 pontas e flush draw, vai ficar numa situação muito chata, Se vendo ali contra um overpair. Então,
eu acabei optando por ir de call para reavaliar a situação no turn e ver que tipo de informação que ele vai me dar no turn. E provavelmente, sempre que ele chovar turn, eu tenderia a foldar. E ele acaba decidindo ir de check, né? Eu dei call no flop, nos 40 mil. Turn 8 eu dei check. Ele pegou e deu check atrás. Quando ele dá check atrás, o que a gente já entende? Que o cara não tem o topo do range, né? Se ele tem 9-9-5-5-3-3, ele sempre me dá raise flop, mas quando chega no turn, ele sempre vai ao win. Da mesma forma, se por acaso ele estivesse fazendo isso com as, com rei, que o dama-dama, que não me forbetaria, apesar de eu ter note, que esse cara provavelmente me forbetaria pré-flop, essas mãos que seriam topo, quando ele me dá rei, quando ele decide não me forbetar para flop e chega nesse flop, ele me dá raise, ele sempre vai chovar essas mãos por valor no turn. Então, essas mãos por valor a gente praticamente exclui, né? Tipo, ele não tem as, não tem rei, não tem dama-dama, provavelmente não tem vala-vala, não tem 10-10. Eu nem cogitei o vala-vala 10-10, porque o vala-vala 10-10 ele não me daria raise flop, ele teria só ir de call também, né? Então a gente chega na situação nesse turn excluindo todos os topos do range dele. Por que a gente exclui todos os topos do range? Porque os topos do range ele sempre chovaria. Olha o board, 9, 8, 5, 3, com 2 cartas de copas, 2 cartas de espadas. Então eu acabei optando nesse momento aqui, sabendo, acabei definindo que ele não teria, que ele não tem os topos do range, porque os topos do range ele teria chovado nesse turn. E aí bate o River 2 de copas, e o board que tinha 2 cartas de copas flop acaba completando o possível flush, caso ele tivesse flush draw no River. Eu dou check no River e ele anuncia a win de mais ou menos 70 mil fichas, que era o tanto que me restou. E aí eu chego no River e tenho que analisar quais são as mãos que ele me daria raise flop, check turn e a win River. E aí basicamente o que me sobra de mãos que ele faria isso seriam só os flush draws em copas, ou seja, nessa situação aqui o cara tá num range polarizado, ou ele tem flush ou ele tem nada, né? E eu tenho o as de copas, que eu bloqueei boa parte dos flushes dele. Então eu acabei optando, chegando nessa situação, achando que teria mais chance dele não ter nada do que ele ter um possível flush. Até porque é a forma com que ele jogava, não jogava os draws de forma agressiva, né? Então, João, mas aqui não existe o perigo dele ter um as de 5, um 4-4, e você tá perdendo dessas mãos? Existiu o perigo? Existe, mas eu acho que às vezes um as de 5 ele não jogaria tão agressivo, jogaria só dando call flop, né? Não ia optar por dar raise no flop. Então por isso que eu acabo entendendo nessa situação que o meu ace high pode ser a melhor mão, e dou call no River de 72 mil fichas, e era um pote gigantesco, né? O pote que foi criado foi um pote de 280 mil fichas no blind 2000, e realmente, claro, se eu tô contando a mão aqui pra vocês, eu tomei a melhor decisão. O vilão tinha dama high, ele tinha dama e valete, com dama e valete de espadas, que não era nada flop. No turn acabou se tornando broca e flush draw. Tá vendo tanto que o meu note era certo, que tipo, o cara não tinha que ele jogava passivamente os draws dele, porque ele não tinha nada flop, mas no turn ele ficou com broca e flush draw e acabou optando por ir de check. Então essa daqui com certeza foi uma das 5 mãos mais importantes, não digo importante, mas mais bonitas que eu joguei na minha carreira, e eu colocaria ela aí então em terceiro lugar, esse call de ace high no WSOP, né, um evento grande ao vivo de $1.500 a inscrição. Foi o evento que eu fiz mesa final, acabei caindo em quinto e dei esse call aqui que me ajudou a chegar nessa reta final. Call de ace high no board mega conectado.
foi o mais legal dessa mão, é que quando acabou a mão, eu dei o call, o cara mostrou o Dama High, veio a mesa inteira me cumprimentar. Várias pessoas que estavam jogando ali, tinha um cara que era negão, grandão, veio lá do outro lado, não, linda mão, você jogou muito bem. E acabou o Poker News repercutindo também no site dele. Essa daqui, inclusive, é uma reportagem que saiu no Poker News. Tinha os meninos também, eu acho que na época, quem tava ali acompanhando de perto, na cobertura, eram os meninos que foram do Acaritim, o Ivan Ban Martins, que tava ali acompanhando, que cobriu essa mão também. Ele e o Elias, salvo engano. Mas foi muito legal essa mão, foi uma mão que muitos jogadores vieram me perguntar por que eu dei esse call, o que eu tava esperando, né, o que eu achava. Então tá aí, pessoal, a terceira mão mais bonita da minha carreira. Valeu, vamos para a próxima, que ainda tem mão mais bonita, viu? As duas primeiras são espetaculares. Então fiquem atentos aí que vai sair os próximos vídeos. Abraço e até mais.